Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre a ineficácia do lockdown e os custos da paralisação econômica para a saúde pública, segundo a literatura científica. Nós vamos repercutir um amplo estudo de economia aplicada, publicado pela Universidade Johns Hopkins na semana passada, que contraria aquela narrativa de que o lockdown salvou milhões de vidas na pandemia. O estudo envolveu a triagem de mais de 18 mil pesquisas sobre os resultados das políticas de enfrentamento à Covid-19 e concluiu que, aspas, lockdowns na Europa e nos Estados Unidos apenas reduziram a mortalidade em 0,2%, tiveram pouco ou nenhum impacto para a saúde pública, enquanto impuseram enormes custos sociais e econômicos. Mas antes de falar sobre as conclusões desse artigo científico, eu queria te fazer uma provocação. Por que você não estava sabendo disso? Para pensar. O estudo foi publicado semana passada pela Johns Hopkins, que acaba de ser classificada pelo principal ranking americano como a 9ª melhor universidade dos Estados Unidos e uma das 12 melhores universidades do mundo. O estudo tem como principal autor um professor emérito, fundador, diretor do Instituto de Economia Aplicada e Saúde Global da Johns Hopkins, que já foi conselheiro aí de vários chefes de Estado, incluindo o presidente americano. O estudo diz respeito à principal medida política adotada pelas autoridades ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, que são as restrições à circulação de pessoas, incluindo o isolamento domiciliar de cidadãos saudáveis e a paralisação econômica para supostamente conter a disseminação do novo vírus no longo prazo. Por isso eu insisto na pergunta: por que você não estava sabendo disso? Por que você não soube de um estudo científico publicado por uma das melhores universidades do mundo, de autoria de um dos economistas mais influentes da sua geração, sobre um assunto fundamental que impacta a sua vida e as políticas públicas do seu país? Para responder essa pergunta, vamos lembrar do que você ficou sabendo nessa pandemia. Você ficou sabendo do modelo estatístico do Imperial College de Londres, que errou todas as suas estimativas, mas influenciou a cobertura da imprensa, a opinião pública e as decisões de praticamente todos os países sobre a adoção do lockdown. Os pesquisadores afirmavam que, se nada fosse feito, haveria 40 milhões de mortos por Covid-19 em poucos meses e que, se as interações sociais entre as pessoas fossem apenas parcialmente mitigadas, como de fato ocorreu na maior parte do mundo e na maior parte do tempo, haveria pelo menos 20 milhões de vítimas fatais em 2020. Hoje, depois de quase 2 anos de pandemia, foram registrados 5 milhões e 750 mil óbitos, um número ainda muito trágico, mas expressivamente menor. O autor do modelo, o epidemiologista Neil Ferguson, foi apelidado de professor lockdown e, para variar, foi flagrado desobedecendo às regras de distanciamento social que ele próprio impôs ao mundo. Em entrevista de 2021 ao The Times, o professor lockdown admitiu: sim, minha previsão estava errada. Nós vamos aprender a conviver com a Covid. Nessa pandemia, você também ficou sabendo do Átila Yamarino, o divulgador científico que fez fama assombrando a internet com previsões mórbidas sobre a Covid, tipo essa aqui. Se o Brasil não fizer nada, se as empresas continuassem funcionando em todos os lugares, se a gente não tivesse decretado estado de emergência, se todo mundo tivesse seguido a vida normal, como alguns estão pregando, seguindo essa projeção aqui, só pela Covid, o Brasil teria 1,4 milhão de mortos até o fim de agosto. E só pela Covid. Então, sem o lockdown, sem o fique em casa, etc., seriam 1 milhão e 400 mil óbitos até agosto de 2020 no Brasil, só pela Covid, é isso? Está falando desse último cenário que você descreveu, abrir as porteiras, ou seja, de ideia geral, a gente está falando de 1 milhão de mortes, né? Não, 3. É o que eu imaginei. 3. Opa, 3 milhões de mortes? Calma aí, Átila, catástrofe tem limite. Você já conquistou seu espaço errando muito, não precisa errar demais. Esse vídeo, em que o nosso arauto do apocalipse pandêmico afirma, sem qualquer base científica, que 3 milhões de pessoas morreriam de Covid no Brasil sem lockdown, fica em casa, etc., ele constava de uma entrevista ao canal My News, mas o trecho foi excluído, a pedido do entrevistado, que tem esse raríssimo privilégio de poder retirar o que disse e também se tornou um queridinho da imprensa, né? Escreve na Folha de São Paulo, dá entrevista na Rede Globo. Dele, você ficou sabendo.
Vocês percebem o duplo padrão aqui? A mesma imprensa que divulga com estardalhaço uma projeção alarmista do Imperial College, popularizada no Brasil por um cientista de YouTube, se recusa a noticiar uma meta-análise da Johns Hopkins sobre a ineficácia do lockdown, chefiada por um renomado economista e chefe de departamento. Então, respondendo àquela provocação que eu fiz no começo, por que você não estava sabendo sobre o estudo que conclui pela ineficácia do lockdown? Porque a imprensa tradicional não se sente mais responsável por informar, ela prefere influenciar. E assim o grande público só fica sabendo da ciência que se alinha à narrativa deles. E o grande público só tem acesso aos especialistas que falam o que eles querem que seja dito. O problema para eles é que está ficando cada vez mais difícil argumentar racionalmente que o lockdown salvou milhões de vidas. E pior, que o lockdown não tirou vidas, como a gente vai ver no próximo bloco. E para quem foi longe demais com a narrativa, o melhor é nem tocar no assunto. Por isso que a Fox News americana denunciou as suas concorrentes, CNN, MSNBC, ABC, CBS e NBC, por ignorarem completamente os resultados anti-lockdown publicados pela Johns Hopkins. A Fox também destacou que periódicos e sites noticiosos, como o New York Times, Washington Post, a Associated Press, a Reuters, USA Today e outros veículos, também se omitiram de informar o público sobre esse fato relevantíssimo no mundo acadêmico. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Olha só que curioso. Desde 2020, o G1, o Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o UOL e o Extra estabeleceram aí uma parceria batizada de consórcio de veículos de imprensa, cuja finalidade era informar sobre dados da pandemia, o que é uma preocupação editorial muito legítima. Pois é, acontece que nenhum desses veículos noticiou a publicação do estudo da Johns Hopkins. E por que isso? Porque todas essas emissoras e jornais, por motivos que nem vêm ao caso agora, foram defensores ferrenhos do lockdown, do fechamento de empresas, da suspensão de aulas, do fica em casa, a economia a gente vê depois. Imagina essas pessoas começarem a questionar o mérito dessas medidas que empobreceram quase toda a sociedade. Se elas assimilarem, por exemplo, que desde 2020 a ONU, a OMS, a FAO, a Unicef e o Banco Mundial alertavam para o custo em vidas humanas de uma paralisação econômica. Aspas para a Organização Mundial da Saúde e para o seu emissário especial. Isso em 2020. A OMS nunca advogou por lockdowns nacionais como principal meio de controle do vírus. Lockdowns têm apenas uma consequência que não deve nunca ser subestimada: tornar as pessoas pobres muito mais pobres. Talvez você também não soubesse dessa posição oficial da OMS. Afinal, às vezes parece que a imprensa quer manter até a verdade em lockdown, mas não toda a imprensa. O jornal Gazeta do Povo noticiou em primeira mão para os leitores brasileiros o estudo da Johns Hopkins e eu escrevi para eles um artigo que inspirou esse boletim. Como foi aniversário de 103 anos da Gazeta, eles estão com 50% de desconto na assinatura. Se você quiser aproveitar, é só acessar o canal Caio Coppola no YouTube e clicar no link do descritivo do vídeo. Aproveita o intervalo e corre lá. Nós já voltamos. Boletim Coppola. Hoje nós vemos manchetes idênticas em jornais que deveriam ser concorrentes. A pluralidade de ideias deu lugar a um consórcio de imprensa, uma espécie de tribunal autoproclamado responsável pela verdade oficial. Nas redações, os checadores de notícia dividem suas baias com os criadores de narrativa. Isso quando não são a mesma pessoa. Mas existe uma revista que tem paixão pela verdade, amor aos fatos e respeito pelos leitores. E eu tenho a honra de ser o calouro desse time de veteranos do bom jornalismo e da boa análise política. Acesse revistaoeste.com/caio, visite a minha coluna e assine uma publicação que vai te devolver o prazer da leitura. O Bitcoin não tem dono. É uma moeda digital que não está subordinada a nenhuma pessoa, empresa ou país. Por isso, o Bitcoin não sofre pressão política ou influência ideológica. É um ativo que está pulverizado entre milhões de investidores ao redor do mundo. Se assim como eu, você também preza pela sua autonomia e pela sua liberdade de negociar, você precisa conhecer a CoinExt, a exchange de criptomoedas que eu uso e indico. Abra sua conta na CoinExt e ganhe R$25 para ver como é fácil investir em Bitcoin. É só clicar no link que está aqui embaixo no descritivo desse vídeo ou acessar coinext.com.br/jp. Bons investimentos! Você sabe qual foi o jornal mais lido durante as eleições de 2018? A Gazeta do Povo, um jornal 100% digital dedicado a construir um país mais livre, mais próspero e mais seguro.
Por isso, eu aceitei o convite para participar do time da Gazeta junto com outros colegas aqui da Jovem Pan, como o Alexandre Garcia, a Cristina Grêmio, o Rodrigo Constantino e o Guilherme Fiuza. Para ter acesso ilimitado a esse conteúdo, acesse gazetadopovo.com.br/Caio ou clique no link aqui no descritivo desse vídeo. E vamos fazer da Gazeta do Povo o jornal mais lido também nas eleições de 2022. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre a ciência na pandemia. Finalmente eu quero repercutir com vocês o estudo que o consórcio de veículos de imprensa, composto pelo G1, pelo Globo, pelo Estadinho, pela Folha e pelo UOL, insiste em não noticiar, embora sua cumplicidade editorial tenha começado com o nobre intuito de informar o grande público sobre a pandemia. Semana passada, a prestigiosa Universidade Johns Hopkins publicou uma meta-análise de estudos sobre o impacto sanitário das restrições à circulação de pessoas, concluindo que, aspas, lockdowns tiveram pouco ou nenhum efeito para a saúde pública, enquanto impuseram enormes custos sociais e econômicos onde foram adotados. Consequentemente, políticas de lockdown são infundadas e devem ser rejeitadas como instrumento na pandemia. Com o objetivo de determinar se, aspas de novo, há evidência empírica para sustentar a crença de que lockdowns reduzem a mortalidade da Covid-19, os pesquisadores realizaram a triagem de 18.590 levantamentos sobre intervenções não farmacêuticas, qualificando 24 estudos para uma análise mais aprofundada que determinou o seguinte: estudos sobre o índice de rigor das medidas apontam que lockdowns na Europa e nos Estados Unidos apenas reduziram a mortalidade da Covid-19 em 0,2% na média. Ordens de fique em casa também foram ineficazes, apenas reduzindo a mortalidade em 2,9% na média. Só um parênteses, é óbvio que uma redução aí de quase 3% dos óbitos causados por um vírus que vitimou 6 milhões de pessoas pelo mundo justificaria um sacrifício socioeconômico. Afinal, seriam 180 mil vidas salvas e cada uma delas conta. Mas os dados apontam que os números de vidas humanas perdidas por causa do isolamento social e por causa da paralisação econômica pode exceder e muito o número de vidas supostamente salvas, especialmente se os números da Johns Hopkins estiverem corretos. Não faltam exemplos de mortes em massa causadas por recessões ou crises econômicas recentes. Em 2016, o periódico científico The Lancet publicou uma análise longitudinal com dados oficiais de 79 países do Banco Mundial sobre desemprego, cobertura de saúde e mortalidade por câncer, estimando que, aspas, a crise econômica de 2008-2010 está associada a aproximadamente 260 mil mortes a mais relacionadas ao câncer, apenas nos países da OCDE. Em 2019, um estudo que envolveu cientistas e pesquisadores da FGV, da Fiocruz e da Universidade de Londres foi publicado pela The Lancet Global Health após a compilação e análise de dados oficiais referentes a mais de 5.500 municípios brasileiros durante a crise do governo Dilma. Concluiu-se que, aspas, um aumento de 1 ponto percentual na taxa de desemprego foi associado a um aumento de 0,5 ponto percentual na mortalidade geral, especialmente em razão de câncer e doenças cardiovasculares entre 2012 e 2017. O maior desemprego foi responsável por 31.415 mortes em excesso. Imagine agora na pandemia, que o desemprego atingiu seu recorde histórico. A literatura científica é unânime em demonstrar que o universo social, o universo econômico, repercute na saúde pública e na mortalidade da população. O que, convenhamos, só confirma o senso comum. Uma sociedade empobrecida perde qualidade de vida e tende a adoecer e morrer mais e mais cedo. E agora, gradualmente, as estatísticas vão se empilhando nos ombros de quem empobreceu o mundo, alegando salvar vidas. A OMS divulgou no final do ano passado um dado chocante. Em comparação com 2019, 2020 registrou 14 milhões de casos adicionais de malária, que resultaram num excedente de 69 mil óbitos. E no mundo economicamente desenvolvido, as autoridades americanas já reportaram um aumento de quase 30% nas mortes por overdose de drogas. É questão de tempo para a humanidade descobrir quanto o lockdown e o fique em casa nos custaram em vidas humanas, especialmente por acarretarem demora na busca por tratamento, diagnóstico tardio e sofrimento psicológico, que são fatores que agravam inúmeras doenças. Enquanto isso, as evidências científicas sobre a ineficácia do lockdown também vão se acumulando.
Não são provas irrefutáveis nem definitivas, mas parecem muito mais confiáveis que as informações que têm sido veiculadas pela mídia tradicional, que celebrava o professor Lockdown, que promoveu o cientista de YouTube e agora esconde os resultados inconvenientes publicados pela Johns Hopkins. Mas eu já aviso os colegas do consórcio da imprensa. É difícil manter a verdade em quarentena, porque ideias circulam muito mais fácil do que pessoas. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.